Você pode estar orando pelo seu casamento há anos da forma errada. Essa afirmação pode parecer dura, mas talvez seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Antes de continuar este vídeo, eu quero que você faça uma reflexão muito sincera. Há quanto tempo você está orando pela restauração do seu casamento? Talvez sejam meses, talvez anos. Talvez você já tenha feito campanhas de oração, jejuns, vigílias, propósitos, correntes de oração, pedidos na igreja, aconselhamentos, e mesmo assim, quando olha para a sua realidade, parece que absolutamente nada mudou. Seu marido continua distante, continua frio. Talvez esteja vivendo um adultério. Talvez tenha pedido o divórcio. Talvez diga que não ama mais você. E então começa uma luta ainda maior dentro do seu coração. Você começa a se perguntar: será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não quer restaurar meu casamento? Será que eu devo desistir? Mas hoje eu quero propor uma pergunta diferente. E se o problema não estiver na quantidade de oração? E se estiver na forma como você está orando? Entenda uma coisa importante. Deus não rejeita uma oração sincera. A Bíblia nos mostra inúmeras pessoas que clamaram ao Senhor em meio à dor. E Deus ouviu esse clamor. O problema não é que Deus não esteja ouvindo. O problema é que, muitas vezes, nós estamos olhando apenas para aquilo que queremos que Deus faça, enquanto Ele deseja tratar algo muito mais profundo. É muito comum ouvir orações como: Senhor, muda meu marido. Restaura meu casamento. Tira essa mulher da vida dele. Faz ele voltar para casa. Essas orações não são erradas. Elas revelam um coração ferido. Elas mostram uma esposa que ama sua família e deseja vê-la restaurada. Mas muitas vezes elas permanecem apenas na superfície. Elas olham para o fruto, mas não para a raiz. Imagine uma árvore que está produzindo frutos ruins. Você pode arrancar todos os frutos. Pode cortar todos os galhos. Pode limpar toda a copa. Mas se a raiz continuar doente, em pouco tempo os mesmos frutos voltarão a aparecer. É exatamente isso que acontece em muitos casamentos. As pessoas querem que Deus retire a amante, mas não perguntam por que aquele coração ficou vulnerável ao pecado. Querem que Deus faça o marido voltar, mas não apresentam diante do Senhor as feridas emocionais, o orgulho, os vícios, as influências erradas ou o afastamento espiritual que também podem precisar de cura. Querem que Deus resolva rapidamente o problema visível, enquanto Deus está interessado em tratar aquilo que ninguém consegue enxergar. É por isso que muitas vezes a resposta de Deus começa de uma maneira que a esposa não esperava. Ela entra em oração acreditando que Deus vai mudar o marido. Mas antes disso, Deus começa a mudar ela. Ele confronta áreas do coração, revela medos escondidos, mostra dependências emocionais, trata na ansiedade, ensina a descansar, ensina a confiar, ensina a amar sem idolatrar. Porque existe uma verdade que poucas pessoas entendem. Deus está muito mais interessado em formar Cristo em nós do que apenas resolver os nossos problemas. Agora quero te fazer outra pergunta. Quando você ora pelo seu casamento, você está apenas pedindo uma mudança de comportamento ou está pedindo uma transformação de coração? Existe uma enorme diferença. Porque comportamento pode ser temporário, transformação é permanente. Um homem pode voltar para casa sem estar arrependido. Pode abandonar um pecado por medo de perder a família. Pode mudar por pressão. Mas somente Deus pode produzir um arrependimento verdadeiro. Somente Deus pode transformar um coração endurecido em um coração sensível à sua voz. É por isso que precisamos aprender a orar além das circunstâncias. Ao invés de dizer apenas: Senhor, faz meu marido voltar. Você pode orar: Pai, visita o coração dele. Se existe orgulho, quebra esse orgulho. Se existe cegueira espiritual, traz luz. Se existem mentiras que ele acreditou, revela a verdade. Se existem feridas que nunca foram tratadas, cura essas feridas. Se existe pecado, convence-o ao arrependimento. E que tudo isso aconteça para a tua glória. Percebe a diferença? Agora a oração não está apenas focada no resultado. Ela está apresentando a Deus aquilo que realmente precisa ser transformado. Muitas mulheres gastam toda a energia lutando contra a amante, quando deveriam gastar muito mais tempo intercedendo para que Deus removesse o engano, quebrasse toda a resistência ao arrependimento e trouxesse luz onde hoje existe confusão. Porque quando Deus transforma a raiz, os frutos começam a mudar. Outra coisa muito importante: muitas mulheres entram em uma batalha contra pessoas.
contra a amante, contra familiares, contra amigos, contra quem deu um conselho errado. E acabam esquecendo que a Bíblia nos lembra, em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Isso não significa que as pessoas deixam de ser responsáveis por suas escolhas. Cada um responderá diante de Deus pelos seus atos, mas significa que, como cristãos, precisamos compreender que nem toda batalha será vencida apenas com argumentos, confrontos ou discussões. Existem situações em que a maior arma será a oração perseverante, a santidade, o jejum, a palavra de Deus e uma vida de comunhão com o Senhor. É por isso que muitas mulheres se cansam, porque lutam na força do braço. Tentam convencer, tentam controlar, tentam fiscalizar, tentam resolver tudo sozinhas e acabam se esgotando emocionalmente. Enquanto isso, Deus continua chamando essas mulheres para um lugar mais profundo, um lugar de intimidade, um lugar onde elas deixam de depender das circunstâncias para depender exclusivamente da presença dele. Talvez hoje Deus queira restaurar o seu casamento, mas antes ele deseja restaurar o altar da sua vida, porque quando o altar está destruído, a fé enfraquece, a esperança diminui, a ansiedade domina, e a dor passa a controlar todas as decisões. Antes de Deus restaurar relacionamentos, muitas vezes ele restaura a comunhão. Antes de reconstruir uma família, ele reconstrói a vida espiritual daqueles que decidiram buscá-lo. Essa é a razão pela qual tantas mulheres testemunham que, durante a luta pelo casamento, foram transformadas por Deus. Elas começaram orando pelo marido, mas terminaram conhecendo um Deus que transformou completamente a própria vida. Talvez hoje você esteja dizendo, mas eu queria tanto que meu marido mudasse. E Deus responde ao seu coração, eu também quero transformar você. Porque uma esposa fortalecida espiritualmente ora diferente. Ela reage diferente. Ela espera diferente. Ela fala diferente. Ela aprende a responder com sabedoria. Ela amadurece. Ela deixa de viver guiada pelas emoções do dia e passa a viver guiada pela palavra de Deus. E quando isso acontece, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, algo já começou a ser restaurado, o coração dela, e é desse lugar que nasce uma intercessão perseverante, uma intercessão cheia de fé, uma intercessão que não manipula Deus, mas confia no seu tempo e na sua vontade. Talvez a maior resposta que Deus queira dar à sua oração não seja apenas trazer seu marido de volta para casa. Talvez seja fazer nascer dentro de você uma mulher mais forte, mais madura, mais dependente do Senhor e mais preparada para viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Continue orando. Continue buscando. Continue crescendo espiritualmente. Mas, acima de tudo, permita que Deus trate primeiro aquilo que está dentro de você. Porque uma oração que nasce de um coração transformado é diferente. Ela é feita com discernimento, com humildade, com confiança e com a certeza de que Deus continua trabalhando. Mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam fortalecer a fé durante essa caminhada. Que Deus abençoe você, fortaleça o seu coração e conduza cada passo da sua história.